Vamos falar de Marcos Leonardo agora, galera? Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Por que Marcos Leonardo não chegou no São Paulo Futebol Clube, né? Então, Marcos Leonardo está alinhado com o São Paulo, né? E agora depende do aval do Al Hilal. E assim, eu tô vendo muita gente com muita informação desencontrada, gente. Assim, eu não vou ficar aqui falando o que é fonte confiável e o que não é. Eu acho que nós, como jornalistas, a gente tem que respeitar a fonte de cada um. Se o cara falou que tem uma fonte, é a presunção de inocência, então a gente tem que confiar. Mas tome muito cuidado com papos divergentes. Tem muita gente falando, inclusive, assim, eu amo o Petros, acho que é um cara que ele tem uma interação muito legal com a torcida do São Paulo, é um cara que brinca muito, mas, gente, não foi o Petros, aquilo ali foi uma brincadeira, gente, que o Petros fez, e obviamente que o São Paulo já estava trabalhando com o nome do Marcos Leonardo, né? Então, assim, temos a gente agradecendo o Petros, mas, gente, era uma brincadeira, tá? Então, tomem muito cuidado, porque vai vir muita fonte, muita informação desencontrada no Twitter. Foquem nas suas fontes. O que eu aconselho é acompanhar o Arquibancada Tricolor. Todos os setoristas que trabalham no Arquibancada Tricolor são de primeiríssima qualidade. Priscila, o próprio nosso Gabriel Sá, Kaique, Chacon, enfim. Aconselho, mas principalmente nosso querido Gabriel Sá, que a qualquer momento pode aparecer por aqui para falar mais novidades. O que acontece? O São Paulo negociou com o Marcos Leonardo, chegou no denominador comum. O Marcos Leonardo, que inclusive foi pretendido por outros clubes, mas ele queria jogar no São Paulo. Né? Eu acho que tem uma questão simbólica, porque até saiu vazaram umas fotos dele com a camisa do São Paulo, e ele era São Paulino de criança, né? Aparentemente. E com o fato também dele querer o São Paulo, de querer vir para o São Paulo. O que acontece? O Al Hilal já não contava mais com ele ali, né? Não escreveu ele no Campeonato Saudita e tentava ali de alguma forma emprestá-lo para outros clubes, né? Pelo que eu entendi, acho que o Felipão está aqui, a Vanessa também podem me corrigir, mas o Al Hilal não pretendia negociar ele com o futebol brasileiro. Queria uma vitrine um pouco mais vantajosa, ou até um empréstimo com algum pagamento. São Paulo não tem dinheiro, mas basicamente, a vontade do jogador está falando mais alto. Então agora depende do Al Hilal mandar uma carta de liberação, né? Liberando o jogador para ser emprestado ao São Paulo. Surgiu aí durante a noite uma informação de um outro veículo dizendo que uma das possibilidades, caso essa carta não aconteça, é o Marcos Leonardo entrar na justiça para ter o seu contrato rescindido. Mas aí envolve uma outra questão, que é uma questão financeira. E a gente sabe que é um caminhão de dinheiro, gente. Ele vai se indispor de mais de 100 milhões de reais, né? É uma possibilidade remota. O que a gente tem de informação é que o Gabriel Sá postou até agora, as conversas caminham, o Marcos Leonardo do staff querem o São Paulo quer o Marcos Leonardo, tá na mão do Al Hilal, né, Vanessa Dias? Cara, é isso. A gente tem que esperar o Gabriel Sá, né, pra nos dar informação. Tá todo mundo muito na expectativa de ver a hashtag sendo lançada pelo Gabriel Sá. Mas acho que isso é muito realmente por tudo que ele conquistou, né? Realmente a gente confia muito no que ele fala, e é isso mesmo. Fiquem de olho no que o Gabriel Sá vai soltar. Mesmo de férias na Grécia, ele tá de olho, acompanhando tudo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que assim, a expectativa nossa é que realmente ele pudesse vir. Eu acho que a vontade do jogador é estar aqui, porque para ele eu acho que é ótimo. Eu acho que para todos os lados, sinceramente, é muito bom. Para ele, para o São Paulo, para o Al Hilal, para todos os lados, é muito bom, porque se ele vir para o São Paulo está precisando. Ele precisa de uma vitrine. O Al Hilal também precisa de uma vitrine para poder recuperar o dinheiro que investiu nele, que foi altíssimo. Então, dentro do futebol saudita, ele não vai conseguir isso. Pode até conseguir, mas é mais difícil. A vitrine que o São Paulo pode proporcionar para ele, tanto para ele voltar para a seleção brasileira, como ser negociado para um outro clube da Europa por um valor que eles possam recuperar, pelo menos esse investimento que eles fizeram, eu acho que é muito importante. Ele é um jogador jovem, né? Então tem muito a oferecer ainda, foi muito bem no Mundial de Clubes. Então, as principais janelas já se fecharam realmente nessa segunda-feira, e amanhã fecha a janela de transferências do Brasil. Então, assim, é correr contra o tempo mesmo, e o São Paulo teve que lidar com isso, porque foi uma urgência e emergência que aconteceu, né? A gente foi perdendo jogadores por lesões, e, enfim, mas agora fica a cargo realmente do futebol de São Paulo, da gerência de futebol, né, da diretoria de futebol de São Paulo, que conseguiu avançar nessa negociação, e agora acho que diz muito respeito ao que vai acontecer lá na Arábia, a decisão do clube, enfim, porque o que temos é que o jogador realmente quer jogar no São Paulo, e acho que deve ter
alguns motivos para que isso aconteça, né? Algumas coisas devem colaborar para isso. E se vier nos moldes que estamos esperando realmente, eu acho que também é muito bom para o São Paulo, porque a gente sabe que a gente não tem dinheiro para investir para um jogador que está em contrato, né? Então eu acho que é isso. Mas estamos esperando aí que Gabriel Sá apareça com uma boa notícia. Todo mundo dando um F5 no arquibancada, um F5 no Gabriel Sá. Mas amanhã acho que é o dia D, né? O dia D, o dia da decisão. Estamos aí na expectativa e para a gente seria excelente. Não tem como falar que a gente não está esperando por isso. Exato, Felipão. Analisando toda a conjuntura dos fatos, né? Tá na mão dos árabes essa situação. O Marcos quer vir, o São Paulo quer o Marcos Leonardo, seria um negócio ali até o final do ano. Mas além da informação em si, primeiro, você acredita que esse negócio é possível? Porque vale lembrar que o São Paulo tentou o Marcelo Rian e foi negado pelos japoneses e aí intensificou a carga. Pelo menos essa é a ordem cronológica dos fatos. Pode ser que o Marcelo Rian nada mais, nada menos que foi só uma sondagem e até talvez uma cortina de fumaça para realmente focar? Pode ser. Realmente São Paulo teve informação, é real, São Paulo tentou, né, o Marcelo Rian, mas aí a gente tem que entender de fato. Mas é uma loucura, né? O São Paulo receber um não do time do Japão sobre Marcelo Rian e do nada vem a questão do Marcos Leonardo. Mas como você avalia essa chegada do Marcos Leonardo? Porque por si só já é muito boa, mas muda o patamar do São Paulo realmente. E até também calmar a galera, que é o seguinte: dos males o menor, a gente não tem mais um mês para a janela, falta um dia. Então amanhã, no máximo, a gente vai saber, ou hoje, daqui a algumas horas, a gente vai saber de fato se Marcos Leonardo virá ou não para o São Paulo. O meu feeling, não é informação, pelo amor de Deus, gente, é feeling. Eu acho que o São Paulo já contratou o Marcos Leonardo, tá? O Al Hilal tá fazendo jogo duro, é óbvio que vai fazer jogo duro, até porque numa negociação assim, geralmente o clube fala primeiro com o staff do jogador para depois falar com o Al Hilal. O São Paulo não tem condições de nem abrir negociação, porque o São Paulo não tem condições de pagar qualquer taxa que seja plausível para o empréstimo, mas a vontade do atleta fala. Ninguém quer um cara que não quer estar ali no clube. Então isso pesa muito dentro do cenário do futebol, levando em consideração outras negociações. Quando o cara não quer, não tem jeito. E ele escolheu o São Paulo, teve consulta de outros clubes grandes, até do futebol brasileiro, mas ele quer vir para o São Paulo. Então, eu acho que os caras estão fazendo jogo duro, vão jogar ali até o finalzinho, mas falar, tá bom, pode ir. É o meu feeling. Queria saber o seu, Felipão. Vamos lá. Eu também tô com o mesmo feeling do seu. Eu acho que o São Paulo tem tudo para contratar ele o quanto antes. Por tudo que citaram, por tudo que falaram, o São Paulo, ele tá muito otimista, o São Paulo tá otimista, e tô com você. É feeling, não informação, eu acho que ele vem. E o bom, né, tem um lado ruim, que é que não dá tempo, tem que correr contra o tempo para viabilizar tudo, mas o bom é que não dá tempo de virar novela, né? Aquelas novelas que o São Paulo adora, de 15 dias para contratar um jogador. O Exato. bom de ter sido tudo rápido é que não dá tempo de virar essa novela, faz mal pro meu coração, confesso. Mas o meu feeling é positivaço. Eu tô bem otimista. Eu sempre nesses casos, quando São Paulo começa a conversar com jogadores, eu sou sempre otimista, porque eu falo, sonhar é de graça. E se eu não for sonhar, quem vai sonhar por mim? Eu que sou São Paulino, eu preciso sonhar. Com o Rames Rodrigues foi isso, com o Lucas foi isso, até com o próprio Daniel Alves foi isso. Se eu não sonhar, quem que vai sonhar por mim? Então eu sonho. Sonhar é de graça. Mas agora eu estou bem otimista. Sendo realista, eu sou otimista nesse caso. Eu acho que tem tudo para ser jogador de São Paulo. A gente conversa, né, com algumas pessoas. Galera que tá marcando ele nos stories, tem alguns São Paulinos que marcam ele nos stories que ele curte o story. Tá adorando mexer com o coração da torcida também. Mas o mais legal é isso. Foi a mesma coisa para o Mailton. É a informação que sai que ele quis vestir a camisa do São Paulo, negou Palmeiras, Flamengo e o Santos, que foi o time que revelou ele. Isso para mim é crucial, isso para mim é muito importante quando você quer contratar um jogador, é isso, é o cara querer vestir a camisa do seu time. Tô bem otimista, eu acho que tem tudo para elevar o patamar do time do São Paulo. Se vier, muda patamar, é jogador que muda patamar.
Ah, mas ele estava no mercado árabe. Gente, não cai nesse papinho que vai. Nossa, mas o que vai ter de rival nesses dias? Ah, mas ele estava escanteado. O Al Hilal não queria ele. Ele foi artilheiro do Al Hilal na última temporada, um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes, com 4 gols em 5 jogos. Então não caia nesse papinho de que ele estava escanteado. É só porque o mercado árabe, os clubes árabes, eles têm alguns parafusos a menos. Eles têm tanto dinheiro para gastar que eles vão gastando, 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 gastando. Quando a temporada se inicia, eles veem que eles não estão na norma do campeonato, de quantidade de estrangeiros. O Al Hilal já protagonizou isso com o próprio Neymar. O Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita. Por quê? É tanto dinheiro que eles vão contratando. Quando começa a temporada, eles separam que eles ultrapassaram o limite. E aí quem rodou foi o Marcos Leonardo. Por quê? Vamos ser bem sinceros, tem 3 atacantes. Um é o Darwin Nunes, acabou de ser contratado. Não vão mandar ele embora, né? E o outro é o Mitrovic, que tá não sei quantos anos no Al Hilal fazendo gol. Optaram por Marcos Leonardo porque, vendendo ele, dá mais dinheiro pro clube. O Mitrovic já tem mais de 30 anos, não ia dar dinheiro pro Al Hilal. Então, não caia nesse papinho de rival e não caia no papinho de que foi o Petros que contratou, pelo amor de Deus. Mas, dito isso... Rapidinho, Fê. A Mari até falou. Ela falou em cima, né? Não, mas é uma brincadeira. E eu até acho que a torcida está respondendo, uma parte da torcida é brincadeira. Mas teve um outro comentário falando: não, vocês estão com inveja do Petros. Gente, não estou com inveja do Petros. Petros é jogador de futebol, só sou jornalista, calma. É que, obviamente, foi uma brincadeira do Petros. O Petros não vai desmentir porque ele está no engajamento. A não ser que ele chegue, e aí ele vai ter que, né? Não, eu conheço o Marcos, eu conversei, eu falei com ele. Vai saber. Mas o Petros não é jornalista, então eu acredito que seja uma brincadeira, tá? Segue aí, desculpa. E outra, né? O Petros já falou de Dybala no São Paulo, Cavani no São Paulo, Di Maria no... Toda janela ele fala que tá trazendo alguém. Ele solta uma hora dá certo, gente. Atirar para todos os lados, uma hora você acerta. E ele não tem o compromisso que a gente tem, o que é muito legal, porque ele é um jogador, cara. Então ele vai zoar. Ele não tem o compromisso de eu chegar e falar que cravou e amanhã não cravar, eu tenho esse compromisso com a informação, que eu sou jornalista. Então é legal pra caramba a interação que ele faz, mas é isso que a gente tá querendo dizer, gente. O Petros não é uma fonte, porque ele não é jornalista. A não ser que ele prove isso, né? Não, eu conversei, conheço o Marcos, tal, de uma forma séria, mas é isso. Eu acho que de todo modo é uma interação bacana com a torcida São Paulina também, e uma resenha legal, e o Petros é um personagem bacana na história de São Paulo também, né? E é um cara muito identificado. Exatamente, exatamente. Ele tá no direito dele, só não achem que foi ele que contratou o Marcos Leonardo. Mas, enfim, tô bem otimista, Léo. Acho que, cara, é uma movimentação muito diferente, né, do que o São Paulo sempre faz. O São Paulo, quando vem trazer algum jogador badalado, é sempre jogador que tá em reta final de contrato, é jogador que tá já terminando sua carreira. Marcos Leonardo não, gente. Marcos Leonardo vem com 22 anos, acabou de ser contratado por 40 milhões de euros pelo próprio Al Hilal. Tô bem contente com essa movimentação do São Paulo. Tem tudo para elevar o patamar do time, mudar o patamar do time, muda tudo que a gente pensa para a temporada. É um jogador que é melhor do que... Ele vem para substituir o André, mas ele é melhor do que as 3 opções que o São Paulo tinha como atacante. Ele é melhor do que o Caleri, ele é melhor do que o Rian, ele é melhor do que o André Silva. Então, tô bem otimista e acho que vai dar certo sim, Léo. Exatamente. A galera reclamando do meu microfone, até mudei meu microfone aqui. Peço desculpas pelo inconveniente, que eu me mexo muito falando, mas enfim. Para a gente completar essa situação até do Marcos Leonardo também, já passar a pauta, que tem mais uma pauta que também é uma notícia boa para o São Paulo, vejo alguns comentários da galera aqui meio desencontrados, né? E, obviamente, o que eu falei no começo. Muita informação desencontrada, né? Tem gente falando que o que está travando a negociação é que o São Paulo quer ele até o meio do ano que vem, não é nada disso. Pelo menos essa informação que a gente tem vindo até do Gabriel Sá. O São Paulo quer ele de alguma forma, seja até o fim desse ano, se for para o ano que vem, melhor ainda, mas não é isso. E também algumas informações falando sobre pessimista, né? Tem muita gente falando sobre isso, pô, é pessimista. Como vazou, e é importante a gente falar, porque uma negociação desse esporte, o certo é não vazar. Ou se vazar, já com pré-contrato assinado, já com negociação em troca de e-mail com o clube, e aí você, né, sempre vaza, mas a negociação vazou. E aí é uma situação que, obviamente, acaba incomodando o clube,
porque o São Paulo primeiro conversa com o staff do jogador para entender a situação, ver se ele quer vir, e depois vai falar com o clube. Então, isso acaba pegando mal com os árabes, até para a galera entender também o motivo que está fazendo o Al Hilal talvez não ser tão solícito assim com o São Paulo Futebol Clube. Mas é o que eu falei, dinheiro não é problema, gente. Ah, mas o Al Hilal vai sair como otário. Gente, eles, com todo respeito, aí cada um pensa de um jeito. Ele, como o Felipe falou, é caminhão de dinheiro. É o governo saudita que é dono do clube. Né? O fundo que chama PIF, depois vocês procurem o que é PIF, inclusive foi o fundo que patrocinou, foi o patrocinador master da Copa do Mundo de Clubes, que é um fundo saudita que é detentor dos clubes sauditas. Então é muita grana, não é por conta do Marcos Leonardo que eles vão, né? O que eles fizeram quando o Neymar volta para o Santos. Então o problema não é esse. Eu acho que a questão mais é tipo assim, não falaram comigo, vou fazer jogo duro aqui, vou dar uma seguradinha, e aí, vida que segue. Mas aí cada um tem sua interpretação também, e tá tudo certo, tá? Para a gente finalizar essa situação do Marcos Leonardo, Vanessa Dias, pensando que o Marcos Leonardo chegue, o cenário da chegada do Marcos Leonardo, não vou nem falar se ele é titular, porque isso é óbvio, né? Mas o quão São Paulo muda de patamar, porque é um atleta que para mim foi um dos melhores atacantes da Copa do Mundo de Clubes, 22 para 23 anos, muito jovem, e ele quer muito estar no São Paulo Futebol Clube. Todas as informações que surgiram sobre esse boato levam a crer que isso só está acontecendo pela vontade do Marcos de estar no clube do Morumbi. Então eu queria saber a sua opinião. Muda com certeza o patamar do São Paulo. Eu acho que, assim, como eu falei há pouco, né? Futebol é momento. Então, ele tá bem, né? Vem bem, foi bem no Mundial, essa coisa toda. São Paulo tá precisando pro momento. Tudo tá dando certo para que colabore, para que seja bom para todo mundo essa negociação, que ele venha, jogue e represente. A gente já passou por cenários parecidos. Não só com o Amoroso, alguns outros cenários parecidos, mas o Amoroso é muito nostálgico pra gente em 2005, né? A gente lembra que ele chegou, em 6 meses ganhou tudo e foi extremamente decisivo para as conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes. Então eu acho que, assim, a gente espera um jogador que seja decisivo. E também, assim, não adianta o São Paulo ir ao mercado e trazer um jogador que vai ficar 4 meses, que seja um jogador mediano. Não, a gente precisa de um jogador de alto nível para esse tipo de negociação. Se for um jogador para ficar por mais tempo, que daí tudo mais, para comprar elenco, um outro cenário, aí é outra história, traz outro tipo de jogador, então a gente aceita um jogador que não seja, né, assim, do nível do Marcos Leonardo, mas para esse tempo, com esse propósito e com essa realidade, tem que ser um jogador que chame a atenção, que vai mudar o patamar do time, que vai chegar e jogar e que vai fazer a diferença. E nas mãos do Crespo a gente vê que os jogadores se potencializam, né? Então imagina Marcos Leonardo com Hernan Crespo e ele conseguindo montar ali o time, o Rodriguinho que vem muito bem, podendo servir o Marcos Leonardo. Então, assim, realmente a gente vai criando cenários na nossa cabeça em que isso se torne possível, que isso seja real, né? Então, assim, ele tem bons números por onde ele passou, né? Santos, aí foi pro Benfica, Al Hilal, um campeonato como o Mundial, né? Que eles eliminaram o Manchester City, depois caíram pro Fluminense. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um jogador que realmente chega para decidir. É um jogador decisivo que chega e vai decidir. É um jogador de uma contratação que a gente espera para o São Paulo Futebol Clube, que tem uma identificação também, que eu acho que isso é importante, essa identificação para esse esquema de negociação que é algo tão rápido. Precisamos para agora, precisamos para esse jogo, e o cara tem que ter estrela, tem que brilhar. Tô mutado, perdão. E estava até lendo o Twitter aqui, vendo algumas informações. Surgiu um tweet de um jornalista árabe também, né, Fê? Que falou que o Inzaghi quer ele. E, gente, é óbvio que cada um tem sua informação, e a gente, obviamente, vai levar em consideração, porque o cara cobre o futebol saudita, mas o Inzaghi querer ele não significa que ele vai ficar porque o Inzaghi mandou, porque o Inzaghi não é dono das pessoas, né? O Inzaghi falou, cara, pode ter falado, eu conto com ele e tal, mas é uma informação tanto quanto desencontrada, até porque ele não foi inscrito, e essa negociação só está acontecendo porque ele não foi inscrito. Então, se ele não foi inscrito, o Inzaghi é técnico do clube, por que agora o Inzaghi quer? Não é não, Felipão? E também eu queria saber sua opinião, como muda o patamar do São Paulo com Marcos Leonardo? Cara, é um jogador que muda muito, né? O São Paulo eleva um nível alto de patamar, sai de um nível de um time de nota 6, 7 para 7, 8, e com Lucas Oscar pode subir ainda mais. É um jogadoraço.
Um jogadoraço. Eu acho que se encaixa perfeitamente no esquema do Crespo. Tá no auge da sua carreira, 22 anos, ainda tem muito pensa em Copa do Mundo, né? Eu acho difícil ele chegar à Copa do Mundo, mas quem sabe, né? Se chegar aqui e destruir. E para ele, o Felipe Ruiz, do GE, falou algo que eu acho que é crucial. Eu nunca vi um casamento tão perfeito assim no São Paulo, de jogador e atleta, jogador e clube. Por quê? O Marcos Leonardo precisava de um São Paulo agora, de um clube que desse para ele espaço, para ele ser titular absoluto, que dispute título, que dispute o maior campeonato da América, que esteja bem no brasileiro. E o São Paulo precisava de um cara como o Marcos Leonardo, que estivesse procurando um clube para isso, para esse momento, para 4 meses. Eu preciso de você 4 meses. Eu não preciso de você para 3 anos. Talvez até precise, mas não é questão de vida ou morte você para 3 anos. É questão de vida ou morte você para 4 meses. E, cara, casa tudo perfeitamente, né? Porque é a vontade do atleta de eu preciso de 4 meses no Brasil para recuperar, para ter espaço, para voltar, para ir para uma vitrine, para ser vendido para um clube maior, ou quem sabe voltar a ter espaço no Al Hilal, voltar a pensar em seleção brasileira, tá na mira do Ancelotti. E o São Paulo precisava de alguém para 4 meses, para essa reta final de temporada, de um 9, de um matador. Cara, eleva muito o patamar da equipe. Eleva muito. Chega para, não sei se para ser o melhor 9, mas para ser no mínimo do mínimo top 3 9 do futebol brasileiro. Concordo. Cara, é uma contratação assim, é a melhor contratação da janela. Para mim hoje, a contratação da janela, a melhor contratação da janela do meio do ano fica entre Andreas Pereira pelo Palmeiras, pelo valor que foi pago, e o Samuel Lino porque é um craque. Mas se o Marcos Leonardo for contratado pelo São Paulo, é de longe a melhor contratação da janela. Por quê? Porque é um cara que vem de graça. O São Paulo não vai pagar só parte do salário. Então, cara, é assim, uma movimentação muito, muito boa da diretoria e do São Paulo. Claro, a torcida teve sua parte, a mobilização da torcida teve sua parte. Acho que foi crucial também para ele ver que, cara, a torcida quer ele aqui. E não sei a que nível ele é São Paulino, né? Se é muito, se é pouco, mas enfim, só do fato dele querer jogar no São Paulo, para mim, ganha pontos importantíssimos, Léo.